Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Vamos continuar aquela meditação que a gente fez na semana passada, que a gente deu um geralzão. Eu sei o que falta para o pregador. O que falta para o pregador? Resumindo, catequese. Ponto. A falta da catequese, ele não consegue explicar as razões de sua esperança. E talvez aquele que dá formação, ensino, né, tem alguma diferença, né, essa questão da palestra, a questão da pregação? Olha, eu gosto, né, já que a gente mencionou diversos livros, por exemplo, este livro aqui, ó, Metodologia, né, de formação para pregadores e formadores. A gente pode dizer que ensino e formação é a mesma coisa, palestra e pregação é a mesma coisa. Ainda que já ouvi uma vez a pessoa falando que palestra é como se fosse uma descrição, não tem nada a ver, não é uma descrição de coisas, né? Vai assistir palestra aí e fora, o pessoal não chama de pregação, porque muitas vezes primeiro porque não tem nenhum conteúdo religioso, mas eles chamam de palestra e o negócio é vivo, né? Os caras põem energia naquilo, é vibrante, né? Que talvez seja a única diferença. Só que eu acho que palestrantes, né, no sentido assim, formadores, né, que é o cara que está ensinando, se ele é muito paradão, as pessoas ficam. O povo adora professor de cursinho, não é verdade? O povo gosta de professor de cursinho por quê? Porque ele faz de um ensino, de uma formação, uma coisa viva. Ninguém gosta de quem começa a falar e fica... Então, estamos aqui. Não, você tem que pôr vida nesse negócio, né? Até porque no Brasil, diferente de outros países, por exemplo, na Europa, não me parece que é assim. As pessoas lá, quando vão fazer uma palestra, ele vem com ela pronta, ela está escrita. Pode ser que ele faça pequenas inserções, alguma piadinha e tal, mas na maioria das vezes ele está lendo. Aqui estou para dizer a vocês, boa noite a todos e tal. Ele começa todo e ele tem que ler. Aqui o pessoal gosta de que o cara saiba. É engraçado isso, né? Num país onde a decoreba não é permitida, né? Você tem que ter ela na cabeça. Você pode até ter tópicos anotados, algumas coisinhas escritas, pode até olhar. Mas ela não pode estar escrita e você ler. Né? Como se eu lesse aqui, gostaria de retomar a conversa sobre o uso da oratória no ensino, mais um pouco. Já dissemos que ela é calma, né? Palestra aqui que o cara lê assim, né? Dá problema, né? Aqui o pessoal gosta daquele negócio, o cara mexer, interagir, falar, mas ele pode ter anotado, ele pode até ter escrito, mas ele não pode ler, né? Ficar lendo ela, porque aí o pessoal fica... Ele pode pegar algumas partes. Não, vou ler isso aqui que eu tinha escrito, isso é muito importante. Mas ele tem que pegar de gancho e ler. Se ele não fizer isso... E aqui o autor deste aqui, que é o... Opa, tá com o nome desse homem aqui. Dercides Pires da Silva. Ele fez um ótimo trabalho aqui. Tá vendo? Você que não lê essas coisas, pregador que não leu... Aí você não sabe. Aí aqui ele fala até sobre oratória, né? Ele fala sobre dialética. Olha que coisa! Dialética. Né? Muito bom, muito bom. Tudo bem que ele foi lá, né? O dicionário deu uma ajudinha, né? Não tem aqui ele fala de lógica, dialética, retórica, oratória, eloquência e didática. Ó, fala um pouco de tudo, ó. Que é, mas é importante, eu que vou dar palestra, eu que vou pregar, sabe isso? É importantíssimo, né? Se você não sabe como é que a lógica vai funcionar, você pode acabar fazendo uma palestra sem sentido. Você usar um termo e esse termo não se referir ao que você gostaria de comunicar. Comunicação é complexa. Então veja como é importante. Por exemplo, eu gostei, né? Porque aqui para mim é a grande diferença. Então a gente pode pegar a formação e o ensino e colocar de um lado.
e a pregação e a palestra colocar do outro. Então nós vamos considerar, até por palestras que a gente vê, né? Sei lá, palestras de filósofos, palestras de pessoas que vão lá na semana, né, na CIPAT, lá na sua empresa, e elas dão palestra. E elas costumam ser vivas, né? E aqui ele faz as semelhanças e as diferenças. Eu acho que essa aqui tá bem assim. As duas aqui é só para a parte espiritual. Então nós não vamos mencionar quem está fora da igreja. Ele vai dizer que o ensino e a pregação possuem uma semelhança. A questão de que a pessoa tem que estar, né, buscar a graça de Deus, né? Então aqui ele chama de unção do Espírito Santo. E que é um trabalho humano dependente da inspiração divina. Você é catequista, você precisa ter a mesma coisa que o pregador. Você está dando uma formação para o povo, você precisa, seja pregador, seja formador, ambos dependem da graça de Deus. Aí ele faz uma diferença que eu vou dizer para vocês, ó, eloquência plácida e depois eloquência enérgica, vibrante, vivaz. Para o pregador ele fala, né? Pregador, palestrante. Eloquência enérgica, vibrante, vivaz, ardorosa, obviamente. O catequista precisa ser assim. Tem muita gente que faz catequese, depois não lembra do catequista por isto. Porque o cara não põe vida no negócio. Aí ele explica como se ele fosse... Sabe, o professor mais chato que tem na escola? Não, gente, bota a vida nesse negócio. Você que é catequista, você que é formador, tá dando uma formação pro povo, sei lá sobre o que, né? Vai falar sobre algum sacramento, vai explicar alguma coisa, põe vida. Para de querer ser o professor. Ah, não, tem que parecer professor, porque isso aqui parece uma aula. Ok, mas precisa ser a aula mais chata que você teve na escola? Você precisa imitar o professor, pior professor que você teve? Não. Então, explique da melhor maneira possível e põe vida nesse negócio. Isso aí você está falando do quê? Você está falando de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o pregador. É que o pregador, ele tem... A finalidade é outra. É que a finalidade de quem está dando o ensino é a catequese. Você está explicando como nós cremos. O pregador, ele está falando por que você deve crer. Basicamente é isso. Por que você deve crer? É pá, ele dá aquela porrada e fala, ó, você tem que se converter porque tua vida está um lixo, blá, blá, blá. Mude de vida, né? Aí a pessoa fala, realmente, eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei Jesus. É pregação também, né? O cara vai dar o testemunho lá, é pregação. O cara tem que pôr vida nesse negócio. Agora, o pessoal não põe vida, então assim, me desculpe. Aqui eu discordo, eloquência plástica, pra quê? Pra que eu preciso fazer uma formação ou dar um ensino de modo chato? Sabe, o pessoal lê, eu já vi essas formações aqui que eu tinha falado na aula passada, com aquelas apostilas. Aí chega o palestrante e você fala, mano, esse cara não sabe o que tá falando. Ele tá dizendo aí, mas não é isso. Ele tá enganado, eu acho que ele não leu. Ele tá baseado só naquilo lá que talvez ele viveu lá no grupo dele. Tá explicando errado. Porque ele não consegue conciliar o que ele está lendo, às vezes, com o que ele vive. E não consegue fazer essa percepção se está certo ou errado. Então não tem vida nenhuma. Aí fica essa tal dessa eloquência plácida. Né? Não tem nada disso não, meu amigo. Né? Aí aqui, metodologia que prioriza a didática. Uso de recursos e técnicas pedagógicas. Bom, a gente pode. Né? Realmente a gente tem, né? Eu tenho... Usa o lousa, né, na catequese, usa flipchart, pode usar vídeo, pode usar, né, tem gente que gosta muito de usar os slide. Ok, realmente, mas vamos agora inverter. Aqui diz, o que fala da pregação? Metodologia que prioriza os princípios e técnicas da oratória e da retórica. Muito bom, muito bom. Realmente tem que ser retórica. O cara tem que falar, né? Sem deixar de ser didática. Será que o pregador não pode usar flipchart? Será que o pregador não pode responder pergunta? Algumas palestras realmente acho que não dá para ele parar para responder perguntas, mas outras eu acho que ela até enriqueceria
Ninguém nunca pensou nisso, tá? Eu tô querendo que você saia dessa caixinha das apostilas. Agora vem a minha opinião. Eu quero que vocês saiam dessa caixinha das apostilas. Você catequista ou você formador, você pregador, você palestrante. Sai da caixinha e comece a pensar, será que não é possível em alguma das pregações eu abrir para pergunta? Sabe por que você não abre para pergunta? Não é porque não pode. Poder pode. Você pode. Eu vou pregar, gente, mas olha, ao final, se você tiver alguma dúvida, me faça. Mas você está preparado para responder essas perguntas? Você está preparado quando você começa a falar aí, sei lá, vamos lá, falar do Espírito Santo de Deus, né? O catequista, vamos separar aqui, como é que um catequista formador falaria do Espírito Santo? Ele ia explicar, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quando dou a catequese. Então, eu vou explicar o Espírito Santo segundo, né, como é que Lucas viu, e aí eu faço a análise de Lucas, do Evangelho de Lucas. Depois vou falar do Evangelho de João, como é que João vê Pentecostes e tudo mais. E depois Paulo. E darei um geral sobre a ação do Espírito Santo sobre nós, explicando sobre os dons do Espírito Santo e dando um geral sobre a nossa vida. Ok. Aí algumas pessoas poderiam perguntar, tá, mas como é que isso acontece na prática? Se você não tem um de pregador, você não explica, né? Porque aí vem o problema. O catequista, o senhor, pede o Espírito Santo e reza, né? Reza ouvindo o Espírito Santo, realmente crendo nisso que você está rezando, acreditando nesta ação. Ai, Leandro, mas isso aí não é coisa muito carismática? Não, senhor. Não, senhor. Não. Se você não está lendo aí, tem algum problema. Isso aí não pode ser. Né? Não é um negócio vinculado a movimento. Isso é um negócio vinculado à igreja. O Espírito Santo fundou a igreja. Pentecostes. Ora. Não sabe disso? Então eu indico para você, ó, não é nem indicação de livro hoje, hein? Vou pôr aqui, ó. Vou mostrar para todo mundo. Porque se você não leu, aqui, ó. O Grande Desconhecido. Ó, aqui, ó, o Espírito Santo e seus dons. Do Antônio Royo Marim. Aqui, da Eclésia. Então, não vem não, catequista. Aqui, ó. E você também, pregador. Leia esse livro. Olha que título polêmico, hein? O Grande Desconhecido. Como é que depois de tanto tempo ainda... Né? Tudo isso aqui que eu li, mostrei pra vocês. Né? Quantos anos tem a renovação? Não sei. Então aí, senhor carismático. Aí me sai um livro. Né? É lógico que isso aqui é relançamento. Não no Brasil. No Brasil é lançamento. Mas... do início do século, falando o Grande Desconhecido. Passado, tá? Não desse. Do século passado, século XX. O Grande Desconhecido, Espírito Santo e seus dons. Olha que tema polêmico. Então, para de desculpa você que é catequista, você que é formador, de querer explicar os negócios. Vou explicar aqui bonitinho, mas não sabe o que é, para que serve, como funciona. Eu tinha um professor no Senai que ele falava, tudo tem que ser resumido isso. Se você não consegue explicar o que é, para que serve, como funciona, você não sabe nada. Né? Porque aí você não vai entender na prática como é que a coisa funciona. Né? Como é que funciona o Espírito Santo na vida do ser humano? O que é organismo espiritual? Como é que é a vida interior? Como é que ela funciona na prática? É simplesmente isso? Você acorda, reza, né? E não desenvolve nada. Não desenvolve um organismo espiritual. Né? Legal pegar exatamente esse aqui. Né? E aí o pregador, quando fala de um tema assim, ele vai pegar uma passagem, aí ele vai começar a falar de ações e reações do Espírito Santo. Mas também parece que falta alguma coisa. Né? Parece que o cara não aprofunda ali. Aí não é a didática. A didática às vezes ele tem. Porque ele não tem conhecimento da coisa. E não é só um conhecimento pessoal de eu vivi. Legal. Que bom. Tomara que você tenha vivido alguma coisa.
Né? Mas, eu fiz essa pergunta na semana passada e eu vou fazer de novo. Você consegue correlacionar e saber aonde está hierarquicamente os 7 dons do Espírito Santo e os carismas que recebe? Né? Na ação da graça, onde se recebe um, onde se recebe o outro. Você consegue, pregador, entender o que é a graça de Deus? Né? Que é ela que move, é ela que você prega aí, que fala que agiu, que o Espírito Santo deu, que é a graça. É a graça de Deus, é a graça do Espírito Santo. Você consegue fazer essa explicação de graça santificante e graça atual e saber como é que ela atua dentro de você? Se você não sabe fazer estas pequenas explicações e não entende o que o catequista explica quando ele pega o Evangelho de Lucas e faz a correlação com o Antigo Testamento, e aí explica Pentecostes, no Antigo Testamento e no Novo, né? Que ali também tem aquela ligação com os 10 mandamentos. Se você não consegue fazer isso e não consegue fazer a ligação de João, né, com o Espírito Santo, o que João está querendo dizer sobre a nova criação, e não consegue pegar Paulo e falar do corpo místico de Cristo, né, é lógico que na pregação não vai caber. Mas quando você sabe estas coisas, a arquitetura da tua pregação é melhor. É ou não é? Quando pregador, agora o catequista, quando o catequista entende que o pregador está falando de vida, de um negócio que funciona, de um negócio que não é estático, né? Estático não com X, né? Com S. Ah, tem com X? Tem. Aí vocês leiam e estudem. Né? Né? Da estático, quer dizer, parado ali. Não é uma teoria. Isso aqui não é teoria. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de Deus. O Espírito Santo é Deus. E aí você vai explicar. E você não tem nenhum relacionamento com Deus. Você não tem oração. Fica esses professor chato. Sabe por que fica esses professor chato? Porque aí o senhor catequista, o senhor formador, é só uma pessoa que está descrevendo algo. Né? Sabe essas pessoas que estão fazendo uma análise científica, aí ele fica olhando ali, o negócio acontecendo, aí ele fica fazendo a descrição só. Não é isso. É sua vida com Deus. É disso que a gente está falando, mesmo na catequese. Então, ainda que existam diferenças, essas diferenças podem ser ainda mais reduzidas se o senhor catequista melhorar sua didática e dar mais vida às suas palavras e o pregador estudar um pouquinho mais. Não, mas eu conheço pregadores que são proféticos e outros que são eloquentes. Ok, né? A gente em breve vai falar disso. Eu vou mencionar 2 exemplos. Eu vou mencionar um cara que era muito eloquente, um cara que era muito profético, e você vai ver que fica faltando alguma coisa, tá bom? Mas por hoje isso a gente termina por aqui. A todos vocês, que Deus os guarde.